Douglas, um vendedor ambulante, pedia esmolas com sua filha pequena no colo após um longo dia de trabalho, sem conseguir vender praticamente nada. Ele se sentia culpado por submeter a filha àquela situação, mas não tinha outra opção. Parecia apenas um dia normal, quando Douglas avistou uma idosa sendo expulsa de um restaurante, enquanto o gerente gritava com ela. Determinado a não permitir que a idosa fosse humilhada, Douglas decidiu intervir, mas jamais imaginou as consequências que aquela atitude teria em sua vida. Em uma manhã como qualquer outra, Douglas levantou cedo, como fazia todos os dias, antes do sol despontar no horizonte. As ruas da cidade ainda estavam silenciosas, com poucas pessoas andando apressadas, e ele já começava a arrumar sua mercadoria. Pequenas bijuterias, carregadores de celular, lanches rápidos e qualquer outra coisa que pudesse atrair a atenção dos pedestres. Desde que se tornou pai solteiro, Douglas trabalhava como vendedor ambulante no centro da cidade. Ao seu lado, Raquel, sua filha, de 5 anos, esfregava os olhos sonolentos, mas logo se animava ao ver seu pai preparando tudo com cuidado. "Hoje vamos vender tudo, papai?" perguntou Raquel, com um brilho de esperança nos olhos. Douglas sorriu e acariciou os cabelos da filha. "Vamos tentar, querida. Cada dia é uma nova chance." Era uma vida dura, mas Douglas fazia de tudo para garantir que Raquel tivesse o necessário. A mãe de Raquel tinha falecido quando a menina ainda era um bebê, e desde então ele era pai e mãe ao mesmo tempo. As dificuldades financeiras eram constantes, mas o amor que sentia pela filha lhe dava forças para continuar. Juntos, formavam uma dupla inseparável, sempre enfrentando as adversidades com coragem e determinação. Os dias se passavam num ritmo frenético. Douglas e Raquel andavam pelas ruas movimentadas da cidade, abordando pessoas e oferecendo seus produtos com um sorriso sincero. Muitas vezes, a compaixão dos compradores vinha mais da presença adorável de Raquel do que dos produtos em si. Douglas sabia disso e se sentia grato pela simpatia que sua filha despertava nas pessoas. Contudo, nem todos os dias eram bons. Algumas vezes, as vendas não eram suficientes para cobrir as necessidades básicas. Nessas ocasiões, Douglas se via obrigado a engolir seu orgulho e pedir esmolas. A humilhação era grande, mas a sobrevivência vinha em primeiro lugar. E Raquel, sempre ao lado do pai, compreendia a situação, embora Douglas não gostasse de submeter a filha àquela situação. Certo dia, o sol já estava se pondo e as esperanças de Douglas estavam se esgotando. Ele e Raquel se posicionaram em frente a um restaurante elegante, pois era um local onde ele sabia que as pessoas eram mais propensas a ajudar. Raquel segurava uma pequena plaquinha de papelão onde estava escrito: "Por favor, nos ajude. Precisamos comprar comida. Obrigado." Douglas observava com atenção as expressões das pessoas que passavam, tentando identificar algum sinal de generosidade. Foi então que ele viu uma cena que lhe tocou profundamente. Uma senhora idosa, visivelmente abalada, estava sendo expulsa do restaurante por um gerente claramente irritado. "Eu disse que não aceitamos clientes sem dinheiro para pagar. Vá embora!" gritava o homem, empurrando a mulher para fora. Douglas sentiu um nó na garganta. Ele sabia exatamente como era a sensação de ser tratado com desprezo por não ter dinheiro. Ele olhou para Raquel, que observava a cena com olhos arregalados, e tomou uma decisão. "Espere aqui, filha", disse ele, se levantando. Raquel concordou, confiante no pai. Douglas se aproximou da senhora, que agora estava sentada na calçada, chorando baixinho. "Com licença, senhora", disse ele gentilmente. "Eu posso ajudar?" A mulher levantou o olhar, surpresa e agradecida. "Eu não tenho como pagar a conta. Fui comer porque estava com muita fome, mas o pouco que tinha não foi suficiente." Douglas
sentiu o coração apertar. Sem pensar duas vezes, ele entrou no restaurante e se dirigiu ao gerente. Aqui está o dinheiro pelo almoço daquela senhora. Ninguém merece ser tratado assim, disse ele, tirando o pouco dinheiro que tinha conseguido juntar ao longo do dia e entregando ao homem. O gerente o olhou com desdém, mas aceitou o dinheiro. Douglas voltou para a senhora e a ajudou a se levantar. Pronto, está tudo resolvido. Como você se chama? A idosa disse que se chamava Virgínia e agradeceu a atitude de Douglas emocionada. Muito obrigada, jovem. Eu estava tão envergonhada. Não sei como retribuir sua bondade. Douglas sorriu. Não precisa retribuir. Só queria ajudar. Dona Virgínia enxugou as lágrimas e olhou para Raquel, que agora estava ao lado do pai. Você é um homem muito bondoso e tem uma filha maravilhosa. Agora eu preciso ir embora, mas ainda estou muito nervosa. Calma, senhora. Eu posso te acompanhar até sua casa se não for um incômodo, sugeriu Douglas. Dona Virgínia, parecendo confusa, aceitou prontamente a sugestão. Enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, Douglas percebeu que Dona Virgínia estava perdida e não conseguia lembrar o caminho de casa. Por sorte, ele encontrou um papel amassado na bolsa dela com um endereço e um nome: Cláudio. Havia uma nota, provavelmente escrita por alguém da família, explicando que Dona Virgínia sofria de Alzheimer e poderia se perder de vez em quando, pois não se lembrava como voltar para casa. Determinado a ajudá-la, Douglas decidiu acompanhar Dona Virgínia até o endereço indicado, com Raquel segurando sua mão. Durante o trajeto, Dona Virgínia, visivelmente mais calma, contou a Douglas sobre sua vida. Eu moro com meu neto, Cláudio. Ele trabalha quase o dia inteiro, mas sempre encontra tempo para cuidar de mim. É um bom menino, mas às vezes eu me perco. Minha memória já não é a mesma. Douglas ouviu com atenção, sentindo uma mistura de compaixão e respeito pela luta silenciosa daquela mulher e de seu neto. Raquel, curiosa como sempre, fez algumas perguntas à Dona Virgínia, que respondeu com paciência e carinho. O trajeto, que poderia ter sido cansativo, tornou-se uma conversa agradável, trazendo um pouco de leveza para o dia. Os três chegaram finalmente a uma residência modesta, mas bem cuidada. Dona Virgínia sorriu, reconhecendo o lugar. É aqui. Muito obrigada, jovem. Você foi um anjo hoje. Douglas sorriu de volta. Não foi nada, Dona Virgínia. Fico feliz em poder ajudar. Dona Virgínia insistiu em anotar o telefone de Douglas para que seu neto pudesse agradecer. Embora relutante, Douglas deu o número, sabendo que Cláudio talvez quisesse realmente expressar sua gratidão. Quando Douglas e Raquel voltaram para casa, o cansaço do longo dia finalmente os alcançou. A mãe de Douglas, uma senhora de aparência frágil, mas de coração forte, estava lá, recuperando sua saúde após uma pneumonia. Enquanto Douglas explicava a situação com Dona Virgínia, sua mãe ouviu com atenção. Você fez um bom ato hoje, Douglas. Pequenos gestos de bondade podem fazer uma grande diferença no mundo. E tudo que vai, volta em dobro, disse ela com um olhar de orgulho. Douglas refletiu sobre isso enquanto colocava Raquel na cama. As dificuldades diárias eram muitas, mas momentos como aquele lembravam-no de que o mundo ainda tinha espaço para bondade e compaixão. Naquela noite, ele dormiu com a consciência tranquila, sabendo que havia feito algo bom, mesmo em meio às suas próprias dificuldades. Na manhã seguinte, Douglas foi surpreendido por uma ligação. Ao atender, ouviu uma voz jovem e educada do outro lado da linha. Olá, é o Douglas? Meu nome é Cláudio. Sou o neto de Dona Virgínia. Eu gostaria de agradecer por ajudar minha avó ontem. Ela me contou tudo. Eu realmente aprecio o que você fez. Não precisa agradecer, respondeu Douglas humildemente. Só fiz o que qualquer um faria.
Mesmo assim, insistiu Cláudio, gostaria de reembolsá-lo pela conta do restaurante. Douglas recusou educadamente. Não se preocupe com isso. Foi um prazer ajudar. Cláudio, porém, não desistiu. Então, ao menos permita que eu faça algo para agradecer. Que tal um almoço? No próximo final de semana. Você e sua filha precisam visitar a minha casa. Minha avó ficaria muito feliz em vê-los novamente e eu também gostaria de conhecê-los. Pode trazer convidados, se você tiver mais alguém em seu núcleo familiar. Douglas hesitou. Ele não estava acostumado a aceitar convites desse tipo, especialmente de estranhos. No entanto, algo na sinceridade de Cláudio o convenceu de que poderia ser uma boa oportunidade, especialmente para Raquel, que raramente tinha momentos de lazer. Está bem, concordou finalmente. Aceitamos o convite. Será bom para minha filha. No sábado, Douglas, Raquel e sua mãe se prepararam para o almoço com as melhores roupas que tinham. Raquel estava animada, vestida com o seu vestido preferido, enquanto a mãe de Douglas tentava disfarçar o nervosismo. Era raro que eles saíssem para eventos sociais, e por isso a expectativa era alta. Chegando à casa de Cláudio, os três foram recebidos com sorrisos calorosos. Dona Virgínia estava radiante ao ver Douglas e Raquel novamente. Estou tão feliz que vocês vieram, disse ela, abraçando-os com carinho. Cláudio, um jovem de aproximadamente 30 anos, com uma expressão amável, apertou a mão de Douglas. É um prazer finalmente te conhecer, Douglas. Obrigado mais uma vez. Vamos entrar, o almoço está quase pronto. A casa era simples, mas acolhedora, refletindo o cuidado e o esforço de Cláudio em proporcionar um ambiente confortável para sua avó. Na mesa, um banquete modesto, porém delicioso, aguardava. O cheiro de comida caseira preenchia o ar, despertando o apetite de todos. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Cláudio contou sobre seu trabalho como médico, que demandava muitas horas e energia, mas que ele fazia com dedicação para sustentar a avó. Douglas, por sua vez, compartilhou suas experiências como vendedor ambulante, além das dificuldades e as pequenas alegrias que encontrava no dia a dia. Raquel, sempre curiosa, fez perguntas a Cláudio sobre seu trabalho e falou sobre como ajudava o pai nas vendas. A mãe de Douglas, inicialmente reservada, aos poucos foi se soltando e compartilhando histórias de sua própria vida, trazendo risadas à mesa. Dona Virgínia também estava animada, contando histórias de sua juventude, em um dos poucos momentos em que o Alzheimer não tomava sua memória. No final do almoço, Cláudio levantou um brinde. Agradeço por terem vindo. Este almoço é uma pequena forma de mostrar nossa gratidão. Espero que possamos nos encontrar mais vezes. Douglas, emocionado, levantou seu copo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje. Às vezes, a vida é difícil, mas encontros como este mostram que sempre há espaço para novos amigos. Depois do almoço, enquanto se despediam, Cláudio entregou a Douglas um pequeno envelope. Por favor, aceite. É só uma ajuda para os dias difíceis. Você foi muito generoso com minha avó e quero retribuir de alguma forma. Douglas abriu o envelope e encontrou uma quantia significativa de dinheiro. Embora relutante, ele percebeu que Cláudio queria genuinamente ajudar. Muito obrigado. Isso vai fazer uma grande diferença. No caminho de volta para casa, Douglas sentia-se grato. A bondade de um estranho havia se transformado em uma nova amizade e, acima de tudo, em uma nova fonte de esperança de que dias melhores estavam por vir. Logo após chegarem em casa, Raquel começou a se sentir mal. Douglas, preocupado, notou que ela estava pálida e com dores no abdômen. Desesperado, ele lembrou que Cláudio havia mencionado ser médico. Por isso, pegou o telefone e ligou para ele rapidamente. Cláudio, aqui é o Douglas. Raquel está passando mal e tem um inchaço na barriga. Você pode vir?
Não sei o que fazer, disse ele, com a voz tremendo de ansiedade. Cláudio, percebendo a urgência na voz de Douglas, respondeu imediatamente. Estou a caminho. Chego aí em poucos minutos. Cumprindo sua palavra, Cláudio chegou rapidamente. Ele examinou Raquel com cuidado, notando a dor intensa que a menina sentia e o inchaço em sua barriga. Após alguns minutos, ele levantou-se com uma expressão séria. Douglas, precisamos levar Raquel ao hospital agora. Acredito que ela esteja com apendicite e precisará de cirurgia urgente. Douglas sentiu um frio na espinha, mas confiava em Cláudio. Tudo bem, vamos. Por favor, salve minha filha. Cláudio ajudou Douglas a carregar Raquel até seu carro e dirigiu com pressa para o hospital onde trabalhava. Durante o trajeto, ele manteve a calma, tranquilizando tanto Raquel quanto Douglas. Chegando ao hospital, Cláudio agilizou todo o processo de internação e exames. Em questão de minutos, os resultados confirmaram a suspeita de Cláudio. O apêndice de Raquel estava inflamado e ela precisava de cirurgia imediata. Cláudio, experiente e confiante, preparou-se para a operação. Douglas, com o coração apertado de preocupação, acompanhou Raquel até a porta da sala de cirurgia, segurando a pequena mão dela e sussurrando palavras de conforto. Durante a cirurgia, a espera para Douglas parecia interminável, mas finalmente, depois de algumas horas, Cláudio saiu da sala de cirurgia com um sorriso cansado, mas aliviado. A cirurgia foi um sucesso. Raquel está bem. Ela precisará de alguns dias de recuperação, mas estará 100% em pouco tempo. Douglas sentiu uma onda de alívio e gratidão inundá-lo. Obrigado, Cláudio. Eu não sei como agradecer o suficiente por isso. Você salvou a vida da minha filha. Cláudio colocou a mão no ombro de Douglas. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não precisa me agradecer. O mais importante é que Raquel está bem. Naquela noite, enquanto Raquel se recuperava no hospital, Douglas ficou ao lado dela, garantindo que ela recebesse o melhor cuidado possível. Profundamente agradecido, ele tentou devolver o envelope com o dinheiro para Cláudio, que recusou com firmeza. Douglas, este dinheiro foi dado de coração para ajudar nos dias difíceis. Eu não posso aceitar de volta. Quanto ao tratamento de Raquel, eu fiz apenas o que era certo, disse Cláudio. Douglas tentou insistir, mas Cláudio permaneceu irredutível e o interrompeu. Eu sei o que é passar por dificuldades e ter que contar com a bondade dos outros. Você fez isso pela minha avó, e agora é minha vez de retribuir. Aceite isso como um gesto de amizade. Douglas, emocionado, finalmente aceitou. Muito obrigado, Cláudio. Prometo que um dia encontrarei uma maneira de retribuir. Cláudio sorriu. A maior retribuição é ver Raquel saudável e feliz. Isso já é o suficiente para mim. Agora preciso ir para casa. Já deu o meu horário. Os dois se despediram e Douglas voltou a atenção para a filha, que tinha uma longa noite pela frente. No entanto, ainda durante a primeira noite de recuperação de Raquel, Cláudio entrou abruptamente no quarto, acordando Douglas e a menina. Foi então que ele deu uma notícia alarmante. Enquanto Raquel passava pela cirurgia, Dona Virgínia havia desaparecido de casa e, tragicamente, foi atropelada enquanto vagava pelas ruas. Ao ouvir aquilo, Douglas não podia acreditar. Cláudio, então, revelou que ela estava internada em estado grave naquele mesmo hospital. Ele, já exausto do trabalho e das preocupações diárias, agora enfrentava o pior pesadelo de sua vida. Douglas, preocupado, perguntou se poderia ajudar com algo, mas a situação de Dona Virgínia era crítica. Algumas horas depois, mesmo com todos os esforços médicos, Dona Virgínia não resistiu aos ferimentos e faleceu. Cláudio ficou devastado. A morte de sua avó, que ele cuidou com tanto carinho, foi um golpe terrível. Douglas, sentindo a dor do amigo,
Temia que Cláudio o culpasse pelo ocorrido. Afinal, foi Douglas quem tirou Cláudio de casa naquele dia em que Dona Virgínia foi atropelada e agora estava morta. No enterro de Dona Virgínia, Cláudio permaneceu em silêncio, claramente abalado pela perda. Douglas até tentou se aproximar de Cláudio, dizendo: "Meus pêsames, Cláudio. A vida é um sopro. Tenho certeza de que Dona Virgínia está em um lugar melhor." No entanto, Cláudio respondeu de maneira grosseira: "Pois é. Talvez, se eu estivesse em casa, ela não tivesse fugido e esse sopro durasse mais tempo." Chocado com aquelas palavras, Douglas, respeitando o luto do amigo, manteve-se à distância, mas não conseguia afastar a preocupação de que a tragédia pudesse afetar sua amizade. Os dias seguintes foram sombrios. Cláudio se fechou em seu próprio mundo, lidando com o luto da melhor maneira que podia. Douglas queria estar lá para ele, mas não sabia como se aproximar sem parecer intrusivo. Ele respeitou o espaço de Cláudio, mas a distância entre eles parecia aumentar a cada dia. Uma tarde, enquanto Raquel brincava no quintal, Douglas sentou-se com sua mãe na pequena cozinha de sua casa. "Estou preocupado com Cláudio, mãe. Ele está muito abatido e eu não sei como ajudá-lo." A mãe de Douglas, sempre sábia, respondeu com suavidade: "Cláudio está sofrendo, meu filho. A perda de alguém querido nunca é fácil, e cada um tem seu tempo para lidar com isso. Dê espaço a ele, mas não deixe de mostrar que você está presente. Às vezes, o simples fato de saber que temos amigos ao nosso lado já é um grande conforto." Douglas refletiu sobre as palavras de sua mãe. Ele sabia que precisava fazer algo para demonstrar seu apoio, mesmo que Cláudio não estivesse pronto para aceitar. Naquela noite, decidiu escrever uma carta. Pegou um papel e uma caneta e deixou suas emoções fluírem. "Cláudio, sei que está passando por um momento muito difícil e não há palavras que possam diminuir sua dor. Eu queria que soubesse que estou aqui para você, como amigo. A sua avó era uma pessoa incrível e tenho certeza de que ela sabia o quanto você a amava e cuidava dela. Eu não posso imaginar a extensão da sua dor, mas quero que saiba que não está sozinho. Se precisar de qualquer coisa, seja para conversar, para um ombro amigo ou apenas para ter alguém por perto, estarei aqui." Com sinceridade, Douglas. Ele dobrou a carta e a entregou no dia seguinte na casa de Cláudio, junto com algumas refeições preparadas por sua mãe. Não havia ninguém em casa, então deixou tudo na porta, com a esperança de que Cláudio a encontrasse. Os dias se passaram e Douglas continuou a vender seus produtos pelas ruas, sempre com Raquel ao seu lado, agora totalmente recuperada. Ele tentava não pensar muito em Cláudio, mas a preocupação nunca desaparecia. Após dias sem contato, Cláudio ligou para Douglas, com a voz soando mais tranquila. "Douglas, é Cláudio. Eu queria pedir desculpas pela forma como agi. Sei que você não teve culpa no que aconteceu com minha avó. Ela sempre falava da bondade das pessoas. E tenho certeza, gostaria que eu priorizasse a vida de Raquel." Douglas, sentindo um alívio imenso, respondeu com sinceridade: "Cláudio, você não precisa se desculpar. Perder alguém querido é difícil e cada um lida com isso de uma forma diferente. Estou aqui para o que precisar." Cláudio, apressado para uma reunião, disse que precisava desligar. "Com certeza, Douglas, mas preciso ir, porque estou atrasado para um compromisso. Depois a gente se fala." Alguns dias depois, em uma manhã, enquanto Douglas e Raquel arrumavam a barraca de vendas, Cláudio apareceu. Ele estava visivelmente mais magro e cansado, mas havia uma determinação silenciosa em seus olhos. "Douglas", disse ele, com a voz ainda fraca, "obrigado pela carta e pelas refeições. Desculpe por não ter falado com você antes. Eu precisava de um tempo." Douglas
sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros, sorriu. Não precisa se desculpar, Cláudio. Eu só queria que soubesse que estou aqui para você. Cláudio assentiu, olhando para Raquel, que sorriu de volta. Eu agradeço, de verdade. Ainda estou lidando com a perda, mas estou tentando seguir em frente. E saber que tenho amigos como você torna isso um pouco mais fácil. Ele fez uma pausa e, demonstrando gratidão, convidou Douglas e sua família para almoçar novamente. Gostaria muito que você, Raquel e sua mãe viessem almoçar no próximo domingo. Podemos seguir em frente apesar das tragédias. Lá do céu, tenho certeza de que minha avó gostaria que nossa amizade continuasse. Douglas aceitou o convite com um sorriso, aliviado por saber que a amizade entre eles estava intacta. No domingo, Douglas, Raquel e sua mãe prepararam-se novamente para o almoço na casa de Cláudio. Desta vez, a atmosfera estava leve, apesar do luto pela perda de Dona Virgínia ainda estar presente. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente por Cláudio. É bom vê-los aqui, disse ele sorrindo. A casa estava mais silenciosa, mas ainda acolhedora. Eles sentaram-se à mesa, onde um almoço delicioso estava pronto. Dona Virgínia fazia falta, mas sua presença era sentida nos pequenos detalhes, como as flores que Cláudio havia colocado na mesa, lembrando a alegria que ela trazia. Durante o almoço, Cláudio falou mais abertamente sobre sua avó e a dor da perda, mas também sobre a importância de continuar a vida. Ela sempre me ensinou a ver o lado bom das coisas, mesmo nas dificuldades, e conhecer vocês me ajudou a lembrar disso. Douglas contou sobre como Raquel estava se recuperando bem e as novas aventuras nas vendas diárias. A mãe de Douglas compartilhou histórias engraçadas de quando ele era criança, arrancando risadas de todos. Raquel, sempre curiosa, perguntou a Cláudio sobre a história de Dona Virgínia e como ela era antes de perder a memória. Cláudio, sorrindo, disse a Raquel: "Sabe, você me lembra muito a minha avó, sempre curiosa e cheia de vida. Ela adoraria ouvir suas perguntas." Depois do almoço, Cláudio e Douglas ficaram conversando enquanto Raquel brincava no quintal com a mãe de Douglas. "Douglas, quero que saiba que sua amizade é muito importante para mim, e estou também aqui para ajudar no que precisar, sempre." Douglas concordou, sentindo uma profunda gratidão. "Eu agradeço, Cláudio. Você tem sido muito importante para nós, e saber que podemos contar com você faz toda a diferença." Enquanto se despediam, Douglas e Cláudio apertaram as mãos, selando um novo capítulo em sua amizade. A ligação entre eles se fortaleceu com o tempo. Juntos, Douglas e Cláudio enfrentaram as adversidades da vida, sempre com o apoio mútuo e a lembrança de que a bondade e a solidariedade são forças poderosas. A tragédia havia deixado marcas, mas também havia fortalecido um laço que resistiria a qualquer dificuldade. No entanto, muitos anos depois, foi a vida de Douglas que foi profundamente afetada por uma tragédia. 15 anos depois da morte de Dona Virgínia, Douglas estava ao lado do leito do hospital de Raquel, agora com 20 anos. Ela estava em coma após um acidente de carro terrível. Por outro lado, a vida de Douglas havia mudado drasticamente desde os dias difíceis, como vendedor ambulante. Com a ajuda de Cláudio, ele conseguiu melhorar suas condições de vida. Cláudio se tornou chefe do hospital, enquanto Douglas abriu um pequeno mercado que prosperou ao longo dos anos. No entanto, a tragédia de ver Raquel em coma trouxe sentimentos de raiva e vingança contra o novo namorado dela, Flávio. Douglas culpava Flávio pelo acidente, já que a ideia de uma viagem perigosa durante a madrugada havia sido dele. Flávio sofreu apenas ferimentos leves enquanto Raquel estava em estado crítico. Semanas se passaram e ela ainda continuava em coma. Dominado pela dor e pela raiva, Douglas proibiu Flávio de visitar Raquel no hospital e usou sua influência para dificultar a vida dele, fazendo com que ele fosse demitido de seu emprego. Flávio,
devastado pela culpa e pelas ações de Douglas, acabou se mudando para uma cabana velha longe da cidade, já que não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, enquanto dependia da ajuda de amigos e parentes para se alimentar. Ele passava os dias remoendo a culpa e o desespero por não poder ver Raquel, o amor de sua vida. No hospital, Cláudio visitava Raquel regularmente, não apenas como médico, mas como amigo da família. Ele também se preocupava com Douglas, que parecia consumir-se cada vez mais pela raiva. Em uma tarde tranquila, enquanto observava Raquel no leito, Cláudio decidiu falar com Douglas. "Douglas, precisamos conversar", disse Cláudio, puxando uma cadeira ao lado do amigo. "Eu sei que está sofrendo, mas sua raiva contra Flávio não vai trazer Raquel de volta." Douglas olhou para Cláudio, com os olhos cheios de dor. "Ele é responsável por isso, Cláudio. Ele a colocou em perigo. Eu entendo sua raiva, mas a culpa e a vingança não vão ajudar Raquel a melhorar. Pelo contrário, elas estão te destruindo", Cláudio respondeu calmamente. "Tenho certeza de que Flávio também está sofrendo. Ele deve se sentir responsável e carregar um peso enorme de culpa." Douglas suspirou, sentindo o peso das palavras de Cláudio. "Mas o que eu posso fazer? Ele não deveria ter a chance de seguir em frente enquanto Raquel está assim. Todos cometemos erros, Douglas, e todos merecemos uma chance de redenção. Talvez seja a hora de você liberar um pouco dessa raiva. Pense em Raquel. O que ela gostaria que você fizesse?" Cláudio perguntou, com a voz cheia de compaixão. Douglas ouviu as palavras do amigo, mas ainda continuou irredutível por muito tempo. Nos próximos meses, Raquel continuou em coma e ele proibia com todas as suas forças que o nome de Flávio fosse sequer mencionado. Um ano depois, Flávio não tinha mais notícias de Raquel. A dor da separação e a incerteza sobre o estado dela o consumiam diariamente. Depois de tanto tempo, Cláudio, vendo o sofrimento de Douglas e a necessidade de resolver o mal-entendido, decidiu intervir. Cláudio tinha certeza de que um golpe do destino poderia colocar um fim àquele problema. Por isso, ele visitou Flávio e o convidou para conversar em um local mais tranquilo, com o objetivo de finalmente resolver aquela situação. "Flávio, preciso falar com você", começou Cláudio por telefone enquanto dirigia até sua casa. "Eu sei que a situação entre você e Douglas tem sido difícil. A dor transformou meu amigo de uma maneira que ele próprio não reconhece mais." Flávio ouviu atentamente, percebendo que havia mais do que sua própria dor em jogo. "Eu sei, Cláudio. Meu sonho seria estar ao lado de Raquel, mas não ouso nem pensar em entrar em contato com Douglas." "Calma, rapaz. Estou indo te buscar. Quando chegarmos na minha casa, tem uma pessoa que quer conversar com você", disse Cláudio. Flávio concordou, enquanto esperava Cláudio buscá-lo. Ao chegarem à casa de Cláudio, os dois logo foram recebidos por Douglas, que esperava na porta com uma expressão séria, carregando o peso de suas ações. "Douglas", começou Flávio, antes que Douglas o interrompesse. "Flávio, eu sinto muito", disse Douglas com sinceridade. "Eu não deveria ter te culpado da maneira como fiz. Minha raiva me cegou e eu não enxerguei o que realmente importava." Flávio, cético, permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras de Douglas. Então, Douglas decidiu revelar a surpresa que guardava. "Flávio, há algo que você precisa saber", disse ele, com uma mistura de nervosismo e esperança. Douglas levou Flávio até a sala de estar, onde Raquel estava sentada no sofá, com um sorriso tímido no rosto. Apesar de um pouco debilitada, ela parecia saudável. Flávio ficou paralisado por um instante, incapaz de acreditar no que via. Ele correu em direção a Raquel, abraçando-a com força. "Raquel, meu amor, você está bem?" Raquel assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Acordei há um mês atrás, meu amor. Eu estava com tanto medo de morrer. Você não sabe quanto senti sua
falta. Douglas sentiu um misto de alívio e felicidade indescritível. Ele sabia que precisava explicar a situação para Raquel, mas a presença dela era um milagre que ele não ousava questionar. Douglas tinha medo que a forma como lidou com a situação durante o coma da filha o afastasse de Raquel. O momento de alegria foi interrompido justamente quando Raquel perguntou se Flávio a visitava no hospital. Douglas, temendo pela reação dela, se antecipou para responder e mentiu. Neste meio tempo, Flávio se mudou para longe, Raquel. Eu imaginei que ele tinha seguido em frente porque encontrou outra pessoa, então não o convidei para visitá-la. Raquel, confusa e devastada, sentiu um vazio profundo se instalar em seu coração. Ela tinha imaginado o retorno para os braços de Flávio, ainda com a esperança de viverem um futuro juntos. A mentira de seu pai a feriu mais do que qualquer palavra poderia expressar. Flávio, percebendo a mentira de Douglas, se sentiu profundamente injustiçado, mas preferiu não falar nada sobre o assunto. Cláudio, observando a cena com pesar, decidiu intervir. Douglas, precisamos conversar a sós. Douglas, percebendo o impacto de suas palavras, concordou. Ele sabia que não poderia manter a mentira por muito tempo. Cláudio levou Douglas para um canto mais reservado antes de dizer: Douglas, precisamos resolver isso. Começou Cláudio com seriedade em seu tom. Raquel merece saber a verdade, e Flávio também. Douglas, sentindo o peso de suas decisões passadas, concordou. Você está certo, Cláudio. Eu não queria magoar Raquel, dizendo que eu proibi Flávio de visitá-la, e por isso eu agi por impulso. Cláudio colocou a mão no ombro de Douglas. Eu sei que você fez o que achava certo na época, mas agora precisamos consertar isso. Juntos, eles voltaram para a sala. Raquel estava lá, olhando pela janela, com um semblante pensativo. Flávio também estava na sala, sentado ao lado dela. Ela se virou ao ouvir a porta abrir, vendo Cláudio e Douglas entrarem. Pai, o que está acontecendo? Por que você não me conta a verdade sobre o tempo em que fiquei em coma? Perguntou Raquel, notando a seriedade nos rostos deles. Calma, Raquel. Douglas tem algo importante para te contar mesmo. Interveio Cláudio, tentando suavizar a tensão no ar. Douglas olhou para Raquel, reunindo toda a coragem que tinha. Filha, eu menti para você sobre Flávio. Ele não se mudou e não encontrou outra pessoa. Eu proibi que ele te visitasse porque imaginava que ele era o culpado pelo acidente que te deixou em coma. Ele fez uma pausa antes de continuar. E eu agi errado ao te esconder a verdade. Raquel ficou chocada, processando as palavras de seu pai. Ela olhou para Cláudio, em busca de uma confirmação silenciosa. Cláudio assentiu, encorajando-a a ouvir o que Flávio tinha a dizer. Flávio, que tinha permanecido em silêncio até aquele momento, começou a falar. Raquel, eu sinto muito. Eu nunca quis causar aquele acidente. A culpa que carreguei todo esse tempo sem poder te visitar é porque te amo, e eu estou aqui para o que você precisar. Raquel olhou nos olhos de Flávio, vendo a sinceridade e o amor que ele ainda tinha por ela. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela corria para os braços de Flávio, abraçando-o com força. Eu te amo muito, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção. Douglas observou a cena, sentindo um misto de alívio e arrependimento. Ele sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas estava determinado a reparar os erros do passado. A vida, apesar de suas tragédias e mentiras, ainda oferecia a oportunidade de perdão e recomeço. E Douglas estava disposto a trilhar esse caminho, junto com sua amada filha e com aqueles que realmente a amavam. No entanto, essa não foi a forma que Raquel escolheu para lidar com aquilo. Ela retomou o relacionamento com Flávio e se mudou para viver com ele.
Neste meio tempo, Raquel escolheu cortar o contato com o pai. Por este motivo, Douglas passou muitos meses em silêncio e isolamento, enfrentando a dor da separação de sua filha. Cada dia era um lembrete doloroso de como suas escolhas haviam afastado Raquel dele. Na medida do possível, Cláudio tentava ser uma fonte de apoio, mas Douglas parecia mergulhado na própria tristeza. No aniversário de Raquel, Douglas estava em casa, sentado sozinho, folheando álbuns de fotos que guardavam momentos felizes que agora pareciam distantes demais. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto enquanto ele lembrava do sorriso radiante de Raquel em seu primeiro dia de escola, dos abraços apertados em dias de chuva e das risadas compartilhadas em tardes preguiçosas no parque. Cada imagem era uma faca que cortava sua alma, recordando-lhe o quanto ele havia perdido por causa de suas próprias falhas. De repente, uma batida na porta quebrou o silêncio. Douglas levantou-se e seu coração batia forte no peito enquanto ele abria a porta. Lá, diante dele, estavam Raquel e Flávio. Raquel tinha um sorriso tímido, mas caloroso, em seu rosto, e Flávio segurava sua mão com ternura. A visão de Raquel, agora grávida, trouxe uma mistura avassaladora de emoções para Douglas. "Oi, pai", disse Raquel suavemente, olhando para ele com olhos que mostravam uma mescla de amor e perdão. Sem palavras, Douglas ficou parado por um momento, apenas olhando para sua filha e o homem que ela amava. Então, as lágrimas voltaram, mas desta vez eram lágrimas de alívio e felicidade. Ele abraçou Raquel com todo o amor que sentia, seguido por um abraço caloroso em Flávio. Eu não sei o que dizer", murmurou Douglas, com a voz embargada pela emoção. "Eu senti tanto a sua falta." Raquel sorriu e tocou o rosto de seu pai com carinho. "Nós também sentimos a sua falta, pai." Flávio, percebendo a intensidade do momento, decidiu quebrar o silêncio. "Douglas, nós viemos porque Raquel e eu queremos que você faça parte de nossas vidas. Queremos que você conheça sua neta, que está a caminho." A notícia pegou Douglas de surpresa, mas trouxe uma nova onda de emoção e gratidão. Ele olhou para Raquel, vendo nela a mesma determinação e força que o enchiam de orgulho desde o dia em que ela nasceu. Era um lembrete de que, apesar das falhas do passado, havia sempre espaço para o amor e para recomeçar. Sentados juntos na sala de estar, Douglas, Raquel e Flávio compartilharam histórias, risos e lágrimas. Raquel explicou como ao longo dos meses ela havia encontrado espaço em seu coração para perdoar seu pai. Ela sabia que suas ações vinham de um lugar de amor, mesmo que às vezes fossem mal interpretadas. "Pai, eu não queria cortar o contato com você", admitiu Raquel. "Eu precisava de tempo para processar tudo o que aconteceu. Mas agora eu quero que você esteja presente na vida da minha filha. Da sua neta, pai." Douglas sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras de sua filha. Ele sabia que tinha muito a aprender e a reparar, mas também sabia que este era o começo de uma nova fase em suas vidas. Ele olhou para Flávio, grato pela paciência e compreensão que ele demonstrava. "Eu prometo ser um avô melhor do que fui um pai em alguns momentos", disse Douglas com sinceridade. "E eu prometo estar aqui para vocês, da melhor maneira que eu puder." Flávio assentiu com um sorriso gentil. "Nós acreditamos em você, Douglas, e estamos juntos nisso." A noite continuou com abraços, palavras de perdão e esperança para o futuro. Douglas sabia que ainda havia muito a ser feito para reconstruir o relacionamento com Raquel e para se redimir de suas escolhas passadas. Agora, com a bênção de uma nova vida a caminho, ele sentia uma renovada determinação em fazer o certo, em amar sua família com todo o coração e em aprender com seus erros enquanto seguia em frente. Com o tempo, Douglas se empenhou sinceramente em reconstruir sua relação com Raquel. Ele percebeu que mudar
não era apenas uma questão de palavras, mas de ações consistentes e demonstrações constantes de amor e apoio. Ele fez questão de mostrar a Raquel que estava genuinamente comprometido com sua transformação, buscando ser mais compreensivo, paciente e menos controlador. Uma das maneiras pelas quais Douglas começou a se redimir foi se envolvendo ativamente nos preparativos para a chegada do bebê. Ele ajudava Raquel e Flávio com o quarto da criança, comprando presentes e oferecendo conselhos carinhosos. Essa participação não apenas fortaleceu os laços com o casal, mas também trouxe um novo propósito e alegria para Douglas, que estava ansioso para ser avô. Raquel, por sua vez, começou a frequentar a casa de seu pai com mais frequência. Aos poucos, as feridas emocionais foram cicatrizando à medida que compartilhavam momentos de felicidade e união. Eles passaram a conversar mais abertamente, a rir juntos e a relembrar os bons momentos que tinham compartilhado no passado. Cláudio desempenhou um papel crucial como mediador e fonte de apoio constante. Ele era o pilar da família, sempre disposto a ajudar e a incentivar a reconciliação. Sua presença tranquila e compreensiva foi fundamental para criar um ambiente onde todos se sentiam seguros para expressar suas emoções e resolver conflitos de maneira construtiva. Como médico, foi Cláudio quem acompanhou Raquel durante toda a gestação. À medida que a gravidez de Raquel avançava, a casa de Douglas se encheu de expectativas e preparativos para a chegada do bebê. Todos estavam ansiosos para o dia em que a nova vida viria ao mundo, trazendo consigo não apenas alegria renovada, mas também a certeza de que, apesar das dificuldades do passado, havia um futuro brilhante pela frente para todos eles. Os meses passaram rápido, preenchidos com consultas médicas, preparativos finais e uma atmosfera de antecipação e amor. Douglas encontrou paz dentro de si mesmo, sabendo que estava fazendo o possível para ser um pai e avô melhor. Ele refletia sobre suas experiências, aprendendo com os erros do passado e comprometendo-se a continuar crescendo como pessoa e como membro da família. Quando o grande dia finalmente chegou, Douglas estava ao lado de Raquel e Flávio no hospital, enquanto Cláudio preparava o parto. O nascimento de sua neta foi um momento de pura emoção e gratidão. Ao segurar o bebê pela primeira vez, Douglas sentiu um amor profundo e renovado, prometendo-se ser uma presença constante e carinhosa na vida daquele pequeno ser que agora enchia o coração de todos com alegria. Cláudio observa a cena emocionado. O vendedor ambulante, com uma filha pequena, que havia ajudado sua avó a voltar para casa, era agora um grande amigo seu. Ele não conseguia conter as lágrimas ao pensar que havia feito o parto da neta daquele grande amigo. Quando Raquel segurou a filha no colo pela primeira vez, também fez um anúncio. Cláudio, estivemos pensando e decidimos que o nome de minha filha será uma homenagem à Dona Virgínia. O médico e amigo da família ficou atônito, entregando-se às lágrimas ainda mais. Enquanto observava a cena, Douglas relembrou os desafios que enfrentaram como família. Ele pensou em como a bondade e a empatia haviam sido as forças que transformaram suas vidas. A memória de Dona Virgínia permanecia viva em seu coração, e suas palavras de sabedoria ainda ecoavam em sua mente como um lembrete constante do poder do amor e da compaixão. A noite da chegada da pequena Virgínia avançava tranquilamente, e Douglas sabia que, embora o futuro pudesse trazer novos desafios, eles estavam preparados para enfrentá-los juntos. Sua família havia encontrado a verdadeira essência da felicidade: estar unidos com amor, compaixão e respeito. Douglas fechou os olhos por um momento, agradecendo silenciosamente por todas as bênçãos que a vida lhe trouxe. Ele sabia, no fundo do coração, que o amor tinha prevalecido, e que enquanto houvesse amor, não haveria limites para a felicidade que eles poderiam compartilhar. Ao longo dos anos,
Douglas, Cláudio, Raquel e Flávio não apenas superaram seus conflitos, mas também prosperaram. Cláudio continuava a liderar no hospital, sendo um exemplo de dedicação e cuidado. Raquel e Flávio construíram uma vida juntos, criando a pequena Virgínia com amor e sabedoria. E Douglas, agora um avô dedicado, encontrou sua paz interior ao ver a família unida e feliz em torno da pequena Virgínia. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!